Oi, Laisa, essa é a nossa nona videoaula da disciplina de língua portuguesa, tá? E eu vou iniciar essa aula aqui com as respostas das atividades que ficou para você responder ontem sobre o texto, tá bom? Então vamos lá. Atividade 1 e 2, né? As Memórias de Blandina, página 31, narram fatos de qual época dessa autora? Eles narram fato da sua infância, né? Porque ela está contando de quando ela era criança, ok? A 2. Copie o trecho do texto em que você se baseou para responder. O trecho do texto é as primeiras palavras dele, que estava escrito quando eu era criança, tá? Atividade 3 da página 32. Quem era Suzy nas Memórias de Blandina? Era a sua boneca, né? Tá lá no texto. A 4. Por que a autora não via televisão nem usava internet quando era criança? Ela não via televisão porque não havia canal para crianças e não acessava a internet porque ainda não existia, né? Quando ela era criança. 5. O que a mãe fazia que deixava Blandina encantada? A mãe costurava roupinhas para a boneca dela, né? E ela fala lá no texto que isso era muito especial para ela. 6. Do que era feita a casa de bonecas de Blandina e sua irmã? Era feita de madeira branca, né? Estava no texto também. E 7. Por que a autora gostava tanto do porão da casa? Ela gostava porque ela e os irmãos podiam fazer tudo que não era permitido fazer dentro de casa, ok? E a tarefinha, a número 2, vou deixar um exemplo aqui, tá? De manhã, eu levantei e escovei os dentes. 2A, página 39. AB. Logo depois, organizei minha mochila com o material da escola. C. Em seguida, tomei meu café da manhã com leite, pão e manteiga. E D. Na hora em que cheguei à escola, eu brinquei um pouco com meus amigos. São exemplos aqui, né? Muito bem. Conteúdo de hoje agora, Laisa. Vamos lá, olha só. Estudo da língua, página 33. Olha só. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre marcadores da passagem do tempo no relato pessoal. Então, para a gente iniciar essa aula, a Pro preparou um texto aqui. Eu vou mostrar ele para você e depois eu vou ler. Então, olha só, aqui está um texto que eu escrevi relatando algumas coisas que eu fiz ontem. Então, eu vou ler para você. Ontem eu acordei, escovei os dentes, tomei café da manhã, depois fui para o meu trabalho na casa de acolhimento. Antes do almoço, preparei as coisas para a aula da tarde e, em seguida, almocei com minha mãe. Imediatamente arrumamos a cozinha, depois fui ao banco e, voltando para casa, esperei o horário da aula. No início da tarde, começamos nossas aulas e foi até o fim da tarde. À noite, descansei, fiquei um pouco com minha família e, em seguida, fui dormir. Então, esse daqui é um relato pessoal do meu dia anterior, né? De ontem. E você vê que no relato pessoal existem algumas palavrinhas que elas são esses marcadores de tempo. Olha só, agora vamos para a apostila. Os fatos narrados nos relatos de experiência pessoal, eles acontecem durante um certo período. Para marcar a passagem do tempo, quem faz o relato vai utilizar expressões como hoje, ontem, antes, depois, imediatamente, em seguida, amanhã, depois de amanhã, no mês seguinte, porque está falando de fatos reais, né, que são vivenciados num tempo específico. E aqui está falando. Olha só, por exemplo, de manhã eu fui para a escola, depois cheguei em casa, descansei um pouco, fiz minha tarefa de casa. As expressões que marcam a passagem do tempo fazem o texto avançar até o final da história, né? Então, olha só, aquele mesmo texto que a Pô escreveu, agora de vermelho eu destaquei as passagens de tempo, esses marcadores. Então, olha só, primeiro, ontem. Segundo, depois. Terceiro, antes. Quarto, em seguida. Sexto, imediatamente. Sétimo, depois. Oitavo, início da tarde. Nono, fim da tarde. Décimo, à noite. E 11º, em seguida, tá? Então agora, aqui de vermelho,
destacou esses marcadores de tempo que vão dando sequência e sentido na história que se passou durante o dia, tá? Agora nós temos algumas atividades aqui na página 33. Então, olha só, atividade número 1. Contorne o marcador de tempo dessas frases do texto. A Suzy é minha. Letra A. Esse porão virou depois escritório do meu pai. Então, você vai voltar nessas palavras aqui que estão em negrito, preto escuro, e vai identificar qual palavra dessa frase que aparece ali. Aí você pinta ela, tá bom? B. Depois de um tempo, a casa da Suzy foi morar no porão da nossa casa. Então, mesma coisa, você volta aqui, vê qual expressão que aparece aqui de preto escuro e pinta na frase. 2. Contorne as palavras que marcam quando Blandina e sua irmã ganharam uma casa de boneca. Então, olha só. Em um Natal, eu e minha irmã ganhamos uma casa para as nossas Suzys morarem e serem felizes. Quando que ela ganhou? Pinta aqui, tá bom? Agora, atividade 3 da página 34. Olha que legal, aqui nós temos uma tirinha. Muito bem. Aqui nessa tirinha, ela é do Armandinho, que é um personagem bem famoso nas tirinhas. Ele começa falando: ontem você passou o dia brincando comigo, mesmo tendo muita coisa para fazer. Reconheço isso e quero retribuir a gentileza. Que bom! Hoje vou passar o dia brincando com o senhor. Então ele está falando com o papai dele aqui, né? Vamos ver. Contorne os marcadores de tempo da tira. Então, olha só, todas as palavrinhas que também aparecem aqui, ó, de negrito e estão na tirinha, você vai pintar também, tá? As que estão determinando o tempo de onde os fatos estão acontecendo. Muito bem. Agora, escolha um marcador de tempo que pode ser usado na lacuna dessas frases, no espaço, né? Então, letra A. Quando a narradora era criança, fazia comidinhas em fogões de tijolos. Qual palavra que encaixa aqui nesse espaço? Quando a narradora era criança, ontem fazia comidinhas? Ou quando a narradora era criança, todos os dias fazia comidinha? Você escreve aqui, encaixa corretamente e dá o sentido correto da frase. B. Amanhã de manhã, a narradora e sua irmã ganharam. Faz sentido? Ou, um certo dia, a narradora e sua irmã ganharam uma casa de bonecas. Qual faz sentido, você escreve. C. A casa da Suzy foi para o porão da casa, depois de um tempo ou todas as tardes. E D. Era uma vez uma menina que tinha uma boneca chamada Suzy ou durante a noite uma menina que tinha uma boneca chamada Suzy? E aí você vai ver qual frase faz sentido aqui e escrever, ok? Muito bem. Agora a gente vai entrar aqui numa parte que vai falar sobre significados, né? Significados semelhantes, quando a mesma palavrinha ela pode ter o significado parecido, ok? Então vamos lá, olha só. Vamos ler aqui o box de abertura, que está na página 35, aqui ó, palavras com significados semelhantes. No início de seu relato, Blandina escreve: quando eu era criança não existia internet, nem tablet, nem e-mail. Que palavra poderia estar no lugar de existia, para o sentido ser o mesmo? Seria a palavra tinha ou havia? Veja, quando eu era criança não tinha internet, nem tablet, nem e-mail. Então, olha que legal. As palavras que apresentam significados parecidos são chamadas de sinônimos, né? Que elas querem dizer a mesma coisa, iguais. Sinônimos vai lembrar aquilo que é semelhante, igual. Por exemplo, as palavras havia e tinha são sinônimos e por isso têm o mesmo significado nas frases. Vamos ver isso nos exercícios? Atividade 1. As palavras em destaque podem ser substituídas por outras, mantendo o sentido. Que palavras poderiam estar no lugar delas nesse trecho
do texto A Suzy é Minha. Escreva. Então vamos lá. A palavra destacada aqui é maravilhosas. Vou ler a frase. E quando eu era criança, além da Suzy, eu tinha minha mãe, que costurava roupas maravilhosas para minha boneca. Então você vai pensar, qual palavrinha você pode usar no lugar de maravilhosa que ainda vai dar o mesmo sentido para a frase? Essa a Pro vai fazer com você. Então olha só, eu poderia trocar aqui por... E quando eu era criança, além da Suzy, eu tinha minha mãe, que costurava roupas lindas para minha boneca. Vai ficar com exatamente o mesmo sentido na frase, apesar de serem palavras diferentes, mas que são sinônimas, iguais, ok? B. Talvez só quem saiba entender essa moda dos anos 70 seja a cantora Vanderleia. Então você vai procurar uma palavrinha que seja sinônimo para entender. Outra palavra que tem o mesmo significado, e aí você copia, você escreve ela aqui na linha. C. Mas agora não vou sair da história que estou contando, só por causa disso. O que poderia ser outra palavrinha com o mesmo sentido aqui de contando? Você escreve só a palavrinha na linha. E D. Tipo rabiscar paredes com canetinhas coloridas, enfiar nossas mãos em latas de tintas para depois deixar nossas mãos impressas na parede, ouvir músicas e no último volume e bagunçar tudo. Qual palavrinha que é sinônimo para bagunçar? O que você acha? Escreve aqui na letra D. 2. Leia um trecho do relato de Blandina. Quando eu era criança, fazia comidinha em fogões de tijolos. Assinale o sinônimo de fazer, ok? Olha só, um exemplo aqui para você, tá? Fazer fila é o mesmo de colocar-se em fila. Fazer comidinha é o mesmo de cozinhar. Fazer roupa é o mesmo de costurar. E fazer o possível é o mesmo de esforçar-se. Fazer mal, prejudicar. São alguns exemplos aqui, né? Agora, olha só. O que ficaria bom aqui no lugar desse fazer? Será que construir comidinha? Fabricar comidinha? Preparar comidinha ou organizar comidinha? Então, você marca X na que você acha. E 3. Leia o trecho do relato. Nossas Suzys eram irmãs, também como nós duas, e a casa era para as duas dividirem. Assinale o trecho em que as palavras em destaque são sinônimas. Então, você tem duas frases aqui, uma é sinônima, outra não. Vamos lá. Nossas Suzys eram irmãs, também como nós duas, e a construção era para as duas repartirem. Construção e repartirem, ok? Será que elas são sinônimos de casa e dividirem? Vamos ver. E a B. Nossa Suzy era irmã também, como nós duas, e a moradia era para as duas compartilharem. Então, olha só, aqui, para a gente encontrar a frase correta, nós temos que entender que a casa de boneca não era uma construção, já que se tratava simplesmente de uma casa de madeira. A palavra construção é usada para se referir a um imóvel, né, onde as pessoas moram juntas, ok? Quanto a repartir, significa dividir em partes, ao passo que compartilhar quer dizer tomar parte, estar junto em algo, tá? Então você vai pensar qual é a correta e aí você marca o X. E a tarefinha de hoje é a tarefinha número 3 e 4 da página 40. Então vamos lá, tarefinha 3, reescreva os trechos substituindo a palavra em destaque por sinônimo. Então você tem que reescrever a frase, trocar existia por um sinônimo, assistir por um sinônimo e todo por um sinônimo. A B, mesma coisa. E a 4, você vai reler todo o trecho e em cada par pinte palavra com o mesmo significado que a palavra indicada no trecho. Então, ó, rabiscar. O que é igual? Numerar ou riscar? E aí você pinta a correta, ok? Na próxima aula a Pro vai fazer toda a correção de todas essas atividades que a gente viu hoje. Um beijão e até mais!